a respeito de uma frase muito famosa de John Newton, quando ele diz que pela graça já não sou quem fui. É interessante pensarmos que John Newton, antes da sua conversão, ele era um mercador de escravos que ganhava dinheiro, e muito dinheiro, às custas da dor e do sofrimento humano. Mas Deus o alcançou. Deus quebrou o coração daquele homem. Deus transformou a vida dele. Agora, o interessante é que Newton, quando foi convertido, ele não se tornou um cristão isolado. Ele não disse, bom, agora que eu conheci a Deus, tenho a minha fé, a minha experiência, a minha história com Deus, isso basta. Não. Ele se inseriu na igreja. Ele se tornou servo dela, se tornou pastor da igreja do Senhor Jesus. E ele passou a viver e a cantar a graça com os irmãos. Ele cantava com o povo de Deus. Quando ele escreveu o seu hino mais famoso e disse, fui cego, mas agora eu vejo, ele não estava simplesmente cantando ou descrevendo a sua experiência particular e privada. Ele estava proclamando, meus irmãos, uma verdade que une todos nós em Cristo e uns aos outros. Deus, o justo, nos curou a cegueira e nos fez ver quem Ele era e quem nós devemos ser dele. Meus irmãos, o Salmo 118, ele vai tratar justamente sobre isso, sobre a obra de Deus, para nos unir uns aos outros. O Salmo 118, muito provavelmente, ele foi escrito para os cortejos reais da nação de Israel, ou para proclamar reis, os descendentes de Davi. Na sua composição final, ele foi estrategicamente colocado no 5º livro do Saltério, chamado A Consumação, para nos mostrar, para nos ensinar a jornada do justo, que mesmo em meio a angústias e a oposição, clama ao Senhor e ele experimenta a sua libertação, o seu livramento, para que ele fosse unido ao povo de Deus, para que juntos eles adorassem. Por isso, feita essa pequena introdução do Salmo 118, eu quero convidá-los para nós juntos fazermos a leitura deste texto. Ler como nós de hábito temos feito, de forma responsiva. Eu vou abrir a leitura do texto e vocês, meus irmãos, lerão o versículo seguinte até terminarmos a leitura do Salmo 118. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrando, eu leio o primeiro, vocês o segundo, até nós chegarmos ao final. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que creem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer homem. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Quando eles me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimados, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva,
não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrará os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra do lar. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regocijemos e alegremos dele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A nós somos da casa do Senhor. Nós nos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as portas do altar. Tu és meu Deus, render-te-ei graças. Tu és meu Deus, quero exaltar. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oremos. Senhor, o Senhor tem falado conosco, e por meio da sua palavra o Senhor fez-nos ouvi-lo mais uma vez. Mas ainda assim nós carecemos de compreensão, nós carecemos de iluminação do Santo Espírito de Deus. Porque é quando nós temos a nossa mente iluminada e a compreensão daquilo que o Senhor é, do que o Senhor fez por nós, desce aos nossos corações, é que então nós produzimos os frutos daqueles que estão unidos a Ti. Por isso, os nossos corações nessa noite sejam solos férteis para o Senhor, para a Sua palavra, para o Seu Espírito, para Cristo Jesus. Ensina-nos, corrige-nos, repreende-nos. Sim, Senhor, mostra-nos os nossos equívocos e fortalece os nossos pés no caminho direito que nós possamos estar andando neles. Engrandece o Seu nome em nós e conforma-nos à imagem de Cristo, para o Seu louvor e para a nossa alegria. Amém. Meus irmãos, o Salmo, como nós vimos aqui, 118, começa e termina celebrando a fidelidade pactual de Deus, que se manifesta na salvação que reúne um povo para Deus sobre a face da terra. O coração deste salmo, ou a ênfase dele, é messiânica. A pedra que os construtores rejeitaram. Jesus é a pedra angular, rejeitada pelos homens, mas exaltada por Deus, sobre a qual uma nova comunidade de fé é edificada. Então, a experiência individual de livramento do justo se torna a celebração da congregação. Aquele povo que entra pelas portas da justiça para juntos render graças ao Senhor. Então, o Salmo 118, sendo esse cortejo real, nele há um ministro, alguém que fala ao povo, que convoca, e então o povo reunido responde, cantando então essa graça salvadora, não apenas como indivíduos, mas como uma unidade inteira, uma unidade de família, de povo, que é uma só voz, engrandece o Senhor. A salvação do justo desse salmo torna-se então um cântico do povo todo, que reconhece juntos a misericórdia eterna de Deus na história daquele povo, na história da redenção deles. Então, o povo amadurecido neste quinto livro do Saltério, a consumação, agora vive à luz da expectativa, da manifestação, da vinda do verdadeiro Messias. E por isso eles cantam juntos, aguardando aquele que haveria de vir, mas que da nossa perspectiva, que já veio e há de voltar. Então o que eu espero fazer essa noite, meus irmãos, é mostrar que porque Deus, com graça ou com misericórdia eterna,
nos salva e também edifica para si um povo sobre essa pedra rejeitada que é Cristo, nós devemos adorá-los, ou adorá-lo, juntamente como um só povo. Porque Deus, por graça, nos salva com misericórdia eterna e edifica para si um povo sobre essa rocha rejeitada que é Cristo. Nós somos chamados a nos reunir para adorá-lo como um só povo. E para nossa reflexão, o tema deste sermão é: a graça que salva também nos reúne. A graça que salva também nos reúne. E nós vamos meditar isso como um bom presbiteriano em 3 pontos. Primeiro, nós vamos ver que essa graça que salva nos reúne porque nós somos chamados para adorar em comunidade. Os versos 1 a 4 vai nos ensinar isso. Nós lemos ali no versículo 1: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, o salmo começa com uma ordem: rendam graças ao Senhor. Agora, percebam que essa ordem não é rendam graças ao Senhor porque vocês estão sentindo vontade, ou porque vocês estão emocionalmente bem. Não. A ordem é: rendei graças ao Senhor, não por causa de nós, mas porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Perceba que o Salmo nos ensina que o fundamento da verdadeira adoração não é o nosso estado de espírito, mas um coração grato pela misericórdia e pela bondade de Deus que não nos consumiu. Pelo contrário, nos salvou, que nos tem mantido de pé, que nos tem reconciliado com Ele. E quem é que deve adorar ao Senhor? Se nós olharmos versículo 2, diga pois Israel. Se nós olharmos versículo 3, diga pois a casa de Arão. E o versículo 4, diga pois os que temem ao Senhor. Percebam então que por Israel, por casa de Arão, por os que temem ao Senhor, muito provavelmente o salmista está pensando na totalidade do povo de Deus. O povo simples, os eruditos da fé, os mestres da lei, os da casa de Arão, mas também a totalidade daqueles que em todos os lugares proclamam a fé e o temor do Senhor. Todos eles são chamados a se reunir fisicamente para a adoração pública a Deus. Percebam então que quando Deus chama, a resposta do povo é ajuntamento, como nós cantamos aqui hoje. O povo de Deus só existe no ajuntamento e não na individualidade. Quando a gente olha para isso aqui, nós vamos perceber que é uma estrutura litúrgica. Alguém convoca, o povo responde. Israel, a casa de Arão e aqueles que temem ao Senhor, todos são chamados para adorar. Meus irmãos, isso é unidade. Não uma unidade construída por afinidades, por relacionamentos, por preferências pessoais, mas uma unidade construída sobre uma só fé. A fé de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre a vida daqueles que o temem. É esse o fundamento da nossa unidade e da nossa adoração. Meus irmãos, essa palavra que nós encontramos no texto, misericórdia, ela é a tradução da palavra hebraica hesed. A palavra hesed, ela significa amor pactual, amor especial de Deus, que só é usada, essa palavra só é usada em contextos que se referem ao povo eleito do Senhor. Essa palavra nunca é usada em um contexto em que Deus fale de um amor geral pela humanidade, mas sempre o amor imutável, o amor que não abandona, o amor que não desiste, o amor que sustenta um povo que Ele escolheu para si ao longo da história da redenção. É interessante que este refrão que nós lemos no Salmo 100 é o mesmo refrão que ecoou nos lábios dos israelitas quando nós lemos lá em 1 Crônicas 16:34, quando Davi ele leva a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém.
Meus irmãos, Davi, juntamente com os líderes de Israel, ou depois que Davi, juntamente com os líderes de Israel, tentaram, nos seus termos, manter comunhão com Deus, levando de forma pecaminosa a arca da aliança, ou tentando fazer isso, levar a arca da aliança para Israel de maneira errada, desobedecendo a instrução que Deus havia dado para o culto, e depois de haverem sido severamente punidos por Deus. Lembra da história de Uzá? Pois é. Quem tinha que carregar a arca da aliança eram os levitas, e no ombro. Deus não mandou fazer uma Ferrari, que era o equivalente, um carro fantástico, puxado pelos melhores bois. Ele disse que a sua glória deveria ser carregada sobre os ombros daquele que ele escolheu para fazer isso. Então, depois que o povo é ferido, e o rei, juntamente com os líderes, se arrependem, e então decidem adorar a Deus e ter comunhão com Ele, nos termos que Deus ordenou, decidiram prestar culto a Deus da maneira que Ele ordenou, o Senhor revelou a sua misericórdia. E eles perceberam que a misericórdia de Deus dura para sempre, sobre todos aqueles que temem o seu nome. Sempre, meus irmãos, sempre. Agora, séculos depois, o salmista ensina o povo a cantar que Israel ainda existe, mesmo depois do cativeiro babilônico, mesmo depois de décadas de exílio e anos de rebelião. O fato de Israel existir é a prova inegável de que a misericórdia de Deus dura para sempre sobre os eleitos do Senhor. Aquele povo adorava por causa de quem Deus é e por causa daquilo que Ele fez. E meus irmãos, nós não adoramos por causa de inovações teológicas. Nós continuamos adorando, milênios depois, pelo mesmo motivo. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É exatamente isso que o Salmo nos ensina. Perceba que o Salmo não pergunta: você está bem para adorar? Não. O Salmo não está preocupado primeiramente com o nosso estado de espírito, com o nosso ânimo. Ele diz quem Deus é, então ordena: juntos, adorem-o, porque Ele merece. A despeito do seu estado, Ele é digno do louvor. Vejam quem Ele é, vejam o que Ele fez, e então adorem. Mesmo, meus irmãos, que nós tenhamos errado muitas vezes, mesmo que nós tenhamos muitas vezes rejeitado a vontade de Deus, como Israel o fez, como nós fazemos, se nós nos arrependermos e temermos ao Senhor, a sua misericórdia se renova sobre nós. Por isso, meus irmãos, é o conhecimento da nossa culpa e da misericórdia de Deus sobre nós a causa e a razão da nossa adoração, e não as nossas circunstâncias, não o nosso estado de espírito. Tomando aqui as palavras de João Calvino, a verdadeira adoração, ela nasce do conhecimento correto de Deus, e não dos sentimentos dos adoradores. E meus queridos, em quem, se não em Jesus Cristo, nós encontramos a manifestação suprema das misericórdias de Deus? Quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, ali nós lemos que da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Ou seja, na plenitude da manifestação de Deus, quando Cristo, o Filho, se faz homem, na plenitude da revelação do Senhor, nós recebemos graça. Sobre a graça que nós já havíamos recebido. Graça para sempre. O que o salmista celebrava como vislumbre, nós conhecemos plenamente na graça que nos é revelada em Cristo Jesus. Agora vejam, meus irmãos, o que o Salmo está nos ensinando é que não podemos adorar de fato se primeiro a nossa mente não for moldada e iluminada pelo conhecimento da palavra de Deus, se o Espírito Santo não a aplicar aos nossos corações. Então é
o conhecimento salvífico da misericórdia de Deus, revelada na obra redentiva de Cristo. É o conhecimento redentivo da sua ressurreição, e não nós, ou o nosso estado de espírito, ou as nossas preferências, a causa que nos leva a nos reunirmos para adorar ao Senhor. Meus irmãos, às vezes a gente pensa, eu não estou bem hoje. O que cura o não estarmos bem? Irmos para Deus, refletirmos da palavra de Deus. Basta nós olharmos para os salmos. O salmista, no Salmo 119, um salmo de desespero, de fragilidade, de perseguição, ele escreve o maior salmo que nós temos, o maior cântico das Escrituras, exaltando a palavra do Senhor. Ele diz, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me pela sua palavra. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua lei. O nosso estado de espírito não pode nos impedir de adorar, mas quem Deus é deve nos fazer buscar a sua palavra, até que o nosso estado de espírito mude e nós abramos os nossos lábios e nos disponhamos a estarmos juntos para engrandecer o nome de Deus, que renova as suas misericórdias sobre nós para sempre. Durante a reforma em Genebra, ali sobre a liderança de João Calvino, a exemplo do povo que cantava este salmo no antigo Israel, a congregação de crentes, os nossos primeiros irmãos reformados, cantavam os salmos em uníssono. Para Calvino, só os salmos deveriam ser cantados. Ali no culto dirigido por Calvino, não havia oportunidades, não tinha apresentações, não tinha culto que segregava as crianças e dividia famílias. Não. Existia um único povo, inteiro, com histórias, idades e condições sociais completamente diferentes, juntos, cantando a mesma verdade. Os visitantes diziam que aquilo era impressionante não por causa da técnica, mas porque eles viam indivíduos diferentes se tornando como um só povo, unidos na sua fé. Por isso, meus irmãos, a primeira aplicação para nós é isso. Nós somos chamados a lutar contra o espírito da nossa época. Ouvir estas coisas funciona como um tapa no rosto dos dias de segregação cultural que nós vivemos. Nós vivemos dias de cultinho para criança e há lugares que isso ainda é feito de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, mas majoritariamente não é. Mas ainda assim é segregação do corpo, da família, que deve estar junta para adorar o Senhor. Nós vivemos dia de culto de jovens, culto das mulheres, culto do idoso, culto dos homens. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós não vamos ver esse tipo de coisa acontecendo. A Bíblia nos ensina que Deus tem um único povo, unidos sobre a mesma fé, ou sob a mesma fé. Um povo que se une para adorar juntos, porque nós cremos na mesma verdade, que Cristo é a nossa paz, e que de ambos, de pessoas distintas, que não tinham nada umas com as outras, Ele fez um só povo. Meus irmãos, nós fomos alcançados pela mesma graça, para que agora, unidos, nós respondamos ao chamado do mesmo Deus, nos alegrando na graça que nos salva, porque essa graça que salva é a mesma que nos reúne para adorarmos juntos. Meus irmãos, o Salmo 118, ele está nos chamando a não sermos vozes isoladas, mas um povo unido, respondendo à graça de Deus e dizendo juntos: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então a graça que salva, ela também reúne o povo simples, reúne os eruditos, reúne todos aqueles que em todos os lugares temem o nome do Senhor e os chama para juntos adorar o Senhor. Mas a graça que salva, ela também nos reúne porque a nossa salvação individual nos une na adoração. Esse é o nosso segundo ponto. A nossa salvação individual nos une em adoração pública. Dos versículos 5 ao 21 nós vamos ver isso.
Então, depois de convocar a comunidade para a adoração coletiva, o salmista ele vai nos mostrar como é que Deus forma esse povo. Ele salva o justo para inseri-lo na família dos adoradores. Por uma questão de tempo, eu não vou passar verso por verso aqui. Eu vou tratar a ideia dos blocos ou das subdivisões deste texto. Dos versículos 5 ao 9, meus irmãos, nós vemos o justo vivendo da angústia, ou se movendo da angústia até a confiança. Ali o justo, ele vai se descrever, olhem para vocês verem aí, no versículo 5, como alguém passando pelo vale da aflição. Ele estava em meio à tribulação. Mas, meus amados, percebam isso. A Bíblia não romantiza a vida cristã, não ilude os justos. Eles vão passar por aflições, por testes, por sofrimentos incontáveis. Mas ela também nos apresenta o escape para as nossas angústias, a oração ao Senhor. Em meio à tribulação, eu invoquei o Senhor. E quando nós oramos, qual é a resposta que a Bíblia nos apresenta como sendo a de Deus para aqueles que invocam o seu nome? Versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. Deus pessoalmente está com você e comigo. Ele é Deus conosco. Percebam que o foco, meus irmãos, não está na mudança da situação, do retirar da tribulação. O foco está na presença de Deus. Toda a teologia bíblica, desde Gênesis, quando Abraão vai dizer no final da sua vida que Deus me sustentou durante toda a minha vida, até Apocalipse, quando nós descobrimos que Jesus Cristo é o Cordeiro que nos apacenta para junto das águas de descanso, Deus é conosco. Ele está conosco. A fé, meus irmãos, ela lembra a alma da presença de Deus, nas palavras de Martin Lloyd Jones. É por isso que o salmista vai concluir no versículo 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. E ele repete a mesma ideia no versículo 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes, nos poderosos deste mundo. É assim, meus irmãos, que o justo responde às aflições. Ele não apenas conhece a palavra, ele ora a palavra. Ele suplica por graça para se obrigar a confiar, a crer e a se submeter às promessas de Deus. Mas aí o texto continua dos versículos 10 ao 14, o salmista intensifica as aflições do justo. Versículo 10 diz assim: todos me cercaram, ou todas as nações me cercaram. Versículo 12, cercaram-me como abelhas. Versículo 13, empurraram-me violentamente. Pessoas e circunstâncias de todos os lados se levantavam com oposição à fé do salmista, do justo. Essa repetição, essa sobreposição é para revelar que a pressão foi se acumulando, foi aumentando. É como se o salmista estivesse dizendo: olha, não foi uma luta leve, não foi uma situação comum, foi algo brutal. A minha alma estava em terror. O poder do inferno, meus irmãos, sempre vai procurar destruir a fé daqueles que decidirem confiar no Senhor. Por todos os meios ele vai se levantar. Mas a despeito da oposição do mundo, o justo que creu, ele também viu o poder de Deus o socorrendo. Por 3 vezes o salmista nos declara: mas em nome do Senhor as destrui. Meus queridos, isso não é autoconfiança. Isso é humilde confiança na autoridade e no poder do nome de outro. Meus irmãos, entendam isso. Todo crente
que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que possui toda a autoridade nos céus e na terra, clamando por um coração regenerado, não dizendo que é capaz, mas dizendo, como eu vi ontem, a respeito de uma criança de 3 anos orando: Senhor, regenera o meu coração, porque eu não te amo como o Senhor merece. Todo aquele que invocar assim o nome do Senhor, ele vai receber poder, para que ele possa destruir todos os inimigos que se levantam tentando destruir a sua fé. Nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa fé não pode falhar definitivamente, porque nós confiamos naquele que tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. O clímax desse bloco é quando o salmista diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Deus não apenas dá força, meus irmãos, Ele se torna a nossa canção. E nós não cantamos para nós mesmos, nós cantamos juntos. O livramento não termina na sobrevivência, o livramento termina na adoração pública. Os versículos 15 e 16 diz assim, percebam isso, como que isso fica claro? Porque nesses versículos, de repente, o salmista ele muda da experiência individual para a resposta comunitária, para a adoração pública, para o povo adorando juntos. Versículo 15, é o povo respondendo, cantando, vendo o livramento. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Consegue ver? É isso que Deus está fazendo, meus irmãos. Deus está salvando indivíduos para formar um povo para si. O saltério, ele se move do indivíduo para a comunidade. Nós nos reunimos em culto público porque Deus nos salvou para isso. E não fazê-lo é resistir ao plano do Senhor. E isso é grave falta. Tratar o ajuntamento solene no dia do Senhor como algo meramente opcional. O plano de Deus é nos salvar para estarmos juntos. E aí eu encontro coisas mais importantes ou interessantes para fazer do que me sujeitar ao plano de Deus. O texto continua, os versículos 17 e 18. O justo, ele nos mostra aqui como que ele foi preservado pela graça. Mas ele também foi severamente castigado por causa do amor de Deus. Versículo 17, ele diz o seguinte, o vento mudou minha página: não morrerei, antes viverei e cantarei as obras do Senhor. Agora, o justo do passado, ele continua e acrescenta algo que nós, os justos do presente, muitas vezes nos esquecemos. Versículo 18, o Senhor me castigou severamente. O Senhor me castigou severamente. O justo sabe que Deus, o Pai, castiga severamente os filhos a quem Ele ama. Mas ele também sabe que o Pai é o seu Redentor e que Deus jamais o entregará à condenação. Por isso ele diz: Ele não me entregou à morte, a despeito de ter me castigado para o meu bem. Meus irmãos, isso é o eco de Provérbios 3, de Hebreus 12, onde nós lemos que Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Porque se nós não recebemos disciplina, nós não somos filhos, mas nós somos bastardos. Pode ser, e seguramente é assim, que no princípio a disciplina não parece boa, nem agradável, mas o fim dela é justiça e paz para aqueles que estão no Senhor. Como Calvino vai dizer, Deus nos corrige para nos preservar. Então, dos versículos 19 a 21, o Salmo demonstra claramente que Deus nos abre as portas da justiça para nós entrarmos por ela em adoração pública. Versículo 19 diz: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Perceba o movimento do Salmo, deste trecho do 5 ao 21, da angústia ao livramento e do livramento ao culto público. O justo ele não celebra a sua salvação na solidão,
Ele caminha para a assembleia, ele entra nela, ele dá graça junto com os irmãos, ele confessa: me acudiste e foste a minha salvação. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui, meus irmãos. Porque nós sabemos quem Deus é, porque nós sabemos de onde Ele nos tirou, porque nós sabemos que as misericórdias dele têm se renovado sobre nós a despeito de quem nós somos e do que nós fazemos. Ele é bom. E Ele quer que nós reconheçamos isso publicamente e digamos isso uns para os outros e cantemos isso olhando uns para os outros. É por isso que nós estamos aqui, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque a graça que nos salva é a mesma graça que nos reúne. Agora, o que nós não podemos nos esquecer jamais é que o justo do Salmo 18 não somos nós, não era o rei Davi. Esse justo, que depois é identificado como a pedra, era apenas a sombra do verdadeiro justo por excelência que se manifestaria. O filho mais excelente de Davi, o filho do Pai, de Deus, aquele que venceu o poder da morte e o poder do inferno para dar vida e justificar todos aqueles que se aproximam ao Pai pela fé no Filho. Então Jesus, meus irmãos, na sua vida, basta nós lermos os evangelhos, e nós vamos ver que ele foi cercado por demônios, ele foi rejeitado pelos homens, ele foi pressionado pelo pecado, ele foi ferido pela morte, mas não foi vencido. Como nos ensina Atos 2:24, Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. E nele, meus irmãos, todos os que são justificados por fé são conduzidos em paz à presença do Pai. Como nos explica a nossa confissão de fé de Westminster, nós somos justificados gratuitamente, e é essa justiça de Cristo posta sobre nós que nos dá livre acesso à presença do Pai. Assim é a salvação. Em Cristo, Deus não apenas livra o indivíduo do perigo e da morte eterna. Ele nos faz justos e nos traz para a sua casa e nos torna o seu povo para juntos nós rendermos graças ao seu nome. E a aplicação aqui é porque Deus salva indivíduos para formar um povo. Nós não podemos crer em um cristianismo isolado. Porque Deus nos salva assim individualmente e nos une uns aos outros como povo. Nós não podemos abraçar a ideia e viver a ideia de um cristianismo isolado. Deus não te salvou para você viver uma espiritualidade particular, privada. É muito comum nos nossos dias. Eu já conversei com pessoas que nos visitaram aqui que me disseram isso. Eu creio em Deus, mas eu não preciso da igreja. Outros dizem: eu posso adorar Deus em casa, eu faço as minhas orações, eu leio a palavra. Eu não preciso me sujeitar a esse tipo de coisa. Mas, meus irmãos, não é isso que nós vemos na palavra do Senhor. Por isso, permita-me, como fiel profeta de Deus, falar claramente para cada um de vocês que me ouvem. Se a sua fé, ela não te leva para o meio do povo de Deus, se a sua fé não te leva para o culto ao Senhor junto com o povo de Deus, para a comunhão, então a sua fé não é a fé descrita na palavra de Deus. Se você é alguém que acha que pode viver sem igreja, sem culto, sem comunhão, o problema não é a igreja, o problema é a sua fé. Meus irmãos, prestem muita atenção nisso. Quem se afasta se enfraquece na fé. Quem despreza o culto esfria a alma. Quem relativiza a comunhão caminha para a aridez espiritual e para o cinismo. Eu não conheço um crente, e desafio vocês a me mostrar, que tenha se afastado dos meios de graça e da comunhão como um deles, e tenha permanecido firme na fé, tenha permanecido sóbrio, que tenha crescido. E eu não estou falando de ocasiões como, por exemplo, nós oramos pelos missionários que vão para lugares onde não tem igreja e vão ali plantar uma igreja.
Eu estou falando de pessoas que acham que podem viver sem a igreja. Me mostrem uma pessoa que tenha feito isso, e então eu vou poder chamar a palavra de Deus de mentirosa. Mas como Deus não pode mentir, nós não temos o direito de professar fé no Senhor e vivermos um cristianismo particular. É por isso que nós precisamos refletir. Nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a tratar o culto de Deus como prioridade nas nossas vidas, meus irmãos. Nós somos chamados a almejar, a ansiar o tempo de comunhão uns com os outros. Nós somos chamados a desejar e a honrar o dia do Senhor como o dia do Senhor, para nos encontrarmos uns com os outros e cantarmos as maravilhas de Deus sobre a nossa vida. Negar essas coisas revela o nosso coração. Quem foi salvo para ser unido ao povo de Deus. A graça que abre as portas da justiça de Cristo, ela faz com que os salvos entrem para juntos adorar ao Senhor, rendendo graças à sua misericórdia que dura para sempre. Então a graça que salva, ela também nos une. Porque nós somos chamados para isso, porque nós fomos salvos para isso, mas a graça que salva também nos une, porque nós somos edificados sobre a pedra que foi rejeitada. Esse é o nosso terceiro ponto. A graça que salva nos reúne, porque nós somos edificados, templo, sobre a pedra que foi rejeitada pelos homens. O Salmo agora, a partir do versículo 22, ele vai interpretar tudo que nós ouvimos até aqui. Versículo 22 diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Meus irmãos, pedra angular, naqueles dias, ela poderia ser tanto a pedra que é colocada na esquina, que então endireitava todo o prédio para ser construída, ou poderia ser a pedra que ficava no centro do ângulo dos arcos. Qualquer que fosse a situação, essa pedra era indispensável. Sem uma pedra angular, uma construção ficaria desalinhada, ela não poderia chegar ao fim. Sem a pedra angular, os portais em arco não poderiam se sustentar. Agora, notem o absurdo disso aqui. Quem rejeita a pedra são os construtores, gente que sabe construir, os sábios deste mundo, inclusive muitos que professam fé, são aqueles que rejeitam a pedra que Deus escolheu. E essa pedra, meus irmãos, não é outro senão o Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Foi o próprio Senhor Cristo que citou este salmo lá em Mateus 21:42 para denunciar os religiosos dos seus dias que haviam o rejeitado, porque como Messias ele não cabia nos moldes que eles tinham feito, desenhado para o Messias. Eles olhavam e falavam assim: não, o Messias que a gente está esperando não é esse. E aí Jesus diz para eles: é claro que não. Vocês vão me rejeitar. Isso faz parte do plano de Deus. Eu não vim para poder servi-los e salvá-los nos termos de vocês. Meus irmãos, mais para frente, Atos, o apóstolo Pedro, lá em Atos 4:11, ele vai usar o mesmo salmo para acusar os líderes da fé da nação de Israel, porque eles haviam rejeitado o Salvador e o crucificado. Eles haviam rejeitado aqueles que eles diziam estar esperando. Os reis e os sábios deste mundo se rebelam e rejeitam a pedra eleita, o Filho ungido, exatamente como o Salmo 2 nos diz. E hoje em dia continua acontecendo. Mas o Salmo continua, e ele vai nos dizer algo que é assombroso para nós. Versículo 23, ele diz assim: e isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. O que procede do Senhor? Procede do Senhor que a pedra fosse rejeitada. Era desígnio de Deus, não foi falha no plano. Pelo contrário, era um decreto, o caminho que Deus estabeleceu para que essa pedra rejeitada fosse glorificada. Ela é rejeitada e humilhada na cruz, mas ela é glorificada no sepulcro vazio, no dia da ressurreição. Deus planejou que fosse assim.
É por isso que o versículo 24 nos diz: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que dia é esse, meus irmãos? Todos os dias que a gente levanta hoje é o dia que o Senhor fez. É claro que sim, todos os dias que nós estamos nele é o dia que o Senhor fez, porque o Senhor continua sustentando pela sua palavra. Não só criou, mas ele continua sustentando pelo poder da sua palavra todas as coisas. Mas este dia, para os judeus, o povo pós-exílico, provavelmente era o dia em que o Messias ainda viria. Mas para nós, que conseguimos olhar para trás, para o Novo Testamento, nós aprendemos que esse dia é o dia da ressurreição. O dia em que a pedra rejeitada pelo mundo foi exaltada por Deus. Como proclama Atos 2:24, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Meus irmãos, o domingo da ressurreição é um maravilhoso dia em que Deus inaugura uma nova era, um novo povo, uma nova criação que é edificada sobre essa pedra gloriosa agora. É por isso que para nós o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, é tão importante, porque marca uma nova história, marca o início da nossa nova vida. Nós nos reunimos para nos regozijar e nos alegrar e celebrarmos a vitória do nosso Rei. Versículo 26, por fé, aquele povo de antigamente cantava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas esse grito, ele encontra pleno cumprimento naquele dia em que o Senhor Jesus Cristo entra de forma triunfal em Jerusalém. E o povo e as crianças gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E hoje, meus irmãos, nós nos ajuntamos para cantar Hosana, bendito aquele que já veio em nome do Senhor. E permanecemos unidos para cantar Hosana, bendito aquele que há de voltar em nome do Senhor. O que era figura cantada para os nossos irmãos do passado se tornou realidade na encarnação do Verbo. E veja que coisa maravilhosa. Deus não apenas exalta a pedra, o justo, ele edifica sobre esta pedra. Nós lemos isso no texto da nossa liturgia em Efésios 2, nos versículos 19 ao 22. Esse texto nos explica que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular, para que nós nos tornemos, para que nós sejamos, no plural, habitação de Deus. Sabe por que você é individualmente habitação de Deus, Paulo? Porque você está unido ao templo. Nós só somos habitação de Deus, meus irmãos, quando, como pedra individual, nós somos colocados no nosso lugar, neste templo, que juntos nós somos, para que o Espírito habite em nós. Já contei essa história para vocês. No século XVI, houve uma pedra de mármore que foi abandonada por anos, considerada inútil pelos maiores escultores daquela época. Mas aí, de repente, um homem chamado Michelangelo, ele olha para aquela pedra, vê algo diferente e diz: há um Davi aí dentro. Há um Davi aí dentro. E daquela pedra que havia sido rejeitada, surgiu beleza, surgiu glória, surgiu bênção. Meus irmãos, esse é Cristo. Ainda que o mundo continue rejeitando esta pedra, ainda que o mundo rejeite o seu senhorio, rejeite os seus mandamentos, rejeite a sua obra, nós o recebemos, porque pela bondade de Deus e porque a sua misericórdia dura para sempre, nós fomos edificados sobre ela. Aquele que foi rejeitado e ainda é rejeitado pelos homens, foi exaltado por Deus e recebeu um nome que está acima de todos os nomes, e agora ele se assenta à direita do Pai, sobre todos os poderes e domínios e nomes que já existiram e existirão. A
A pedra rejeitada hoje é o fundamento sobre o qual o povo eleito de Deus está sendo construído e unido como templo para o Senhor. Meus irmãos, quando a gente olha lá no versículo 26, nós aprendemos que naqueles dias os servos da casa do Senhor, os sacerdotes, os levitas, abençoavam o povo, aqueles que eram da casa do Senhor. Mas agora é Cristo mesmo, nosso sumo sacerdote, quem abençoa aqueles a quem pertencem a Ele como casa, aqueles que Ele está edificando sobre si mesmo. Como eu disse, nós só somos igreja, porque como pedras individuais, juntos nós formamos um templo que o próprio Deus está edificando em Cristo Jesus. A confissão de fé de Westminster vai nos ensinar isso, que fora da igreja, e por isso, fora da igreja, não há possibilidade ordinária de salvação. Porque Deus veio salvar a igreja, e não indivíduos sozinhos. Percebam a lógica do salmo. Dos versículos 1 a 4, Deus chama. Dos versículos 5 ao 21, Deus salva. E agora, nos versículos finais, Deus edifica. Meus irmãos, adoração juntos não é apenas reunião humana, é construção de Deus. É obra da graça do Senhor sobre a face da terra. É por isso que o versículo 27, ele diz o seguinte: o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. A luz aqui é a revelação da salvação de Deus. Era a revelação de que Deus ainda cumpriria todas as suas promessas que Ele tinha feito a Davi. E em Cristo Deus iluminou todos aqueles que estavam em trevas, que ouviram e creram. Na sua luz, nós vemos a luz da glória de Deus. Então o salmista, ele conclui, primeiro de maneira pessoal no versículo 28. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças, quero exaltar-te. Mas então no versículo 29, ele completa essa conclusão convocando a adoração coletiva, com o mesmo refrão que nós ouvimos no Salmo 100, que nós ouvimos no início e no final do Salmo 118, que nós ouvimos lá em 1 Coríntios capítulo 16. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A pedra exaltada, ou melhor, a pedra rejeitada, por meio dela, Deus salva os seus eleitos. E agora, como pedras espirituais, nós devemos nos unir uns aos outros, como uma comunidade, para adorarmos a Deus, pelas suas misericórdias que duram para sempre. Por isso, a última aplicação para nós é essa. Meus irmãos, não só de palavras, não de maneira religiosa apenas, mas de fato, e por uma obra do Espírito Santo. Abrace Cristo, a pedra rejeitada. A mesma pedra que foi rejeitada pelos construtores está diante de você hoje. De cada um de nós. Nós não podemos ignorá-la. Como nos ensinam as Escrituras, ou nós nos ajustamos a ela, ou ela servirá de tropeço para nós. Não existe neutralidade. Pode ser. E seguramente muitos que dizem crer no Senhor nunca tenham dito isso com os lábios. Talvez alguns de vocês aqui, seguramente nunca disseram isso com os lábios. Mas pode ser que alguns tenham resistido à palavra dele, tenham moldado a sua fé, o seu próprio gosto, a sua opinião, tenham evitado se submeter a tudo que ele exige, porque ele é Senhor. Isso é rejeitar a pedra. Rejeitar a pedra não é simplesmente dizer eu não creio. Rejeitar a pedra é dizer eu creio. Ah, mas eu não vou te seguir nisso aqui não. Talvez alguns de vocês estejam me ouvindo aqui dizendo, que coisa maravilhosa. Estejam concordando. Mas pode ser que talvez vocês ainda não tenham se rendido de fato ao Senhor Jesus Cristo. Você também está o rejeitando. Meus irmãos, Jesus é a pedra de balize que já foi colocada pelo Pai. A questão não é o que nós pensamos sobre Ele.
A questão é, a sua vida está alinhada com essa pedra? E onde é que isso vai aparecer na nossa vida? Na obediência, na submissão, na relação que nós temos com o povo de Deus. Jesus disse isso para Paulo. Por que você me persegue? Ou melhor, Paulo, quando ele se encontra com o Senhor Jesus, ele sai perseguindo os discípulos. E quando Jesus o encontra, Jesus não pergunta: por que você está perseguindo os meus discípulos? Ele está dizendo: por que você está me perseguindo? O princípio ali é esse: o que nós fazemos ao povo de Deus, nós fazemos ao próprio Cristo. Se nós amamos o povo de Deus, nós amamos Cristo. Se nós desprezamos o povo de Deus, nós desprezamos Cristo. Então, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, se qualquer um de vocês tem racionalizado o pecado, pare. Deixe de resistir ao mandamento. Humilhe-se diante da boa mão do Senhor. Ajuste a sua vida a Ele. Entregue-se sem reservas. Ocupe o seu lugar de pedra espiritual no templo onde Deus o colocou. E por fim, meus irmãos, não nos deixemos enganar. Porque das duas, uma: ou nós seremos edificados e sustentados por esta pedra, ou nós seremos esmagados por ela. Que o Senhor nos socorra. Ao terminar esse sermão, nós precisamos olhar novamente para a graça que transformou John Newton. A mesma graça que hoje está aqui nos convoca para o Senhor. Nós já não somos mais quem nós somos, mas o que nós somos agora, meus irmãos, só faz sentido se nós vivermos juntos, edificados sobre a mesma rocha. O Salmo 118, ele abre os nossos olhos para a consumação. O propósito do Salmo, que é o propósito do livro 5 do Saltério, ele nos mostra que a história da redenção, meus queridos, caminha para a reunião final de todos os santos em Cristo, aquele que é a pedra angular. Portanto, lembrem-se disso. A nossa adoração hoje é apenas um ensaio. É uma antecipação, é um antegozo da glória vitoriosa que todos nós vamos experimentar plenamente quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar. Quando todos nós, com alegria, nos prostraremos e diremos: só o Senhor é Deus. Meus irmãos, nós, aqueles que pela fé já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, precisamos nos lembrar que a nossa salvação não é um troféu para ser guardada dentro de um cofre particular, mas é uma pedra viva que deve ser colocada no edifício santo. Por isso, meus irmãos, honremos aquilo que Deus honra, o ajuntamento solene do seu povo. Se o Senhor Jesus Cristo já defendeu a sua alma e exaltou a sua fé por causa da misericórdia dele que dura para sempre, a resposta inevitável que nós podemos oferecer a Deus é adoração em comunhão. É por isso que nós somos chamados a ajustar as nossas vidas a essa pedra angular. Nós precisamos permitir que o prumo do Espírito Santo nos corrija pela palavra e nos afaste das nossas inclinações de isolacionismo. Agora, pode ser que talvez alguns ainda estejam olhando para Cristo como uma pedra inútil, um tropeço aos nossos prazeres. Se esse é o caso de qualquer um, ouçam com atenção, ouçam com temor. Meus irmãos, a pedra exaltada por Deus, ela tem peso eterno. Hoje, ela se oferece como refúgio, mas amanhã ela será a pedra que esmagará toda forma de rebelião. E o amanhã é só esperança. Por isso, hoje é o dia oportuno. Hoje pode ser o único dia que alguns de nós talvez tenhamos essa salvação. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados a nos lembrar que nós não somos chamados a construir as nossas vidas sobre a areia do eu.
das conveniências deste mundo. Por isso, construam as vidas que o Senhor lhes tem dado sobre essa rocha viva, enquanto as portas de justiça ainda estão abertas para nos receber. Se a graça já nos alcançou, e ela alcançou a todos nós, ou talvez quase todos nós, nós devemos abandonar toda forma de isolamento espiritual. O nosso lugar é no meio do povo de Deus. Honre o dia que o Senhor fez. Honre o domingo da ressurreição, o dia da comunhão dos santos, porque não há cristianismo bíblico fora da comunhão pactual. Adore, meus irmãos, com fervor. A nossa gratidão não depende das nossas circunstâncias ou do nosso estado pessoal. Depende da bondade de Deus e da sua misericórdia que dura para sempre. Submeta-se plenamente à palavra de Deus. Cada decisão que você tomar, seja em casa, seja no trabalho, qualquer uma que seja, precisa estar alinhada por esta pedra de esquina que nos diz quais são os limites e os caminhos nos quais nós devemos guiar a nossa vida. Por isso, porque a graça que salva com misericórdia eterna também edifica sobre esta pedra rejeitada um povo para Deus, que nós respondamos ao chamado do Senhor, nos reunindo semana após semana, cada vez com mais expectativa do dia em que nós veremos a glória do Senhor, dizendo sempre uns aos outros: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos cantar ao Senhor.